últimos acontecimentos aqui em primeira mão. O Petri, sim, isso mesmo, o grande podcaster Petri leu um comentário que eu postei e ele me caluniou, ele me xingou da pior maneira que o ser humano pode fazer. Ele me chamou de ANCAP, cara. Você tem noção do que é isso? Pô, isso não se faz. Eu vou ter que descer o nível. Eu vou ter que te xingar também, Petri. Eu vou ter que te xingar. Eu sei que você não gosta disso, mas eu vou ter que te xingar de comediante. É, filho, vamos lá. Enfim, começando aqui pra dar aquela gastada, vocês sabem que eu não gosto de misturar muito piadela com esses vídeos sérios, mas com o Petri aqui no assunto não tem o que fazer. Vamos lá então pra comentar justamente sobre isso, sobre piadas, humor, comédia, politização e vários desses temas. Seria eu apenas um tigre ou seria eu apenas mais um dos ouvintes do Petri que não tem as suas bolas entaladas na garganta como algum dos seus ouvintes? Vamos lá então aqui pra parte que ele lê meu comentário. Anarcobardo. Nossa, eu juro que eu li Anarcobardo. Anarcobardo comentou. Pera aí que tava aumentada a velocidade porque eu tava achando o ponto aqui. Vamos voltar. Desculpa aí. Anarcobardo. Nossa, eu juro que eu li Anarcobobado. Eu gostei do Anarcobobado apelido, comentou tá? aqui, ó. Podem chamar. Sei lá, mano. Tipo, você tá falando que não fala de política, mas sempre fala. Esse aqui é bem confuso. E realmente, cara, esse aí, ele foi confuso, é que eu tenho que dar uma contextualizada, porque é um dia que eu já tava... Isso foi no mesmo dia que eu postei aquele aviso que eu falei que talvez o canal fosse acabar, e coincidentemente eu acho que eu coloquei a foto do Petri, aquela foto que ele tá com a mão na cara, que é engraçado. Então eu tava meio pá com esses temas, e aí eu ainda fui ver um vídeo dele, e aqui eu tenho que contextualizar que vídeo era esse. É um vídeo que ele reage ao 38ão. E aí, por isso, que eu acredito que ele tenha me associado com os ANCAPs. Porque meu nome é Anarcobardo, meu ícone é um A, e estava ali atacando o Petri, sendo que eu não estava, já vou falar disso, junto de um monte de gente que tava puto com ele porque ele falou mal do 38ão. Mas o que não me incomodou nem um pouco ele falar mal do 38ão, porque eu não concordo com o 38ão, acho que o 38ão é um bosta. Mas a questão não foi 38ão, foi outra pauta, que é justamente essa questão de que ele se diz não ter opinião, ele sempre fala que não tem opinião sobre nenhum assunto político, que ele não quer ter opinião, e eu respeito isso. Eu acabei de reagir aqui um vídeo do Amplifica, que é o podcast do Rafael Bittencourt, e eu falei, cara, aqui parece que ele tá regando, que ele não quer falar de política, mas tudo bem, porque o que eles propõem a falar é de música, não de política, então ele não é obrigado. O Petri é a mesma coisa, eles propõem a ser comediante, e lógico que como comediante entra um pouco diferente, porque aí o comediante vai tratar de pautas do cotidiano, mas eu não entendo por que ele entra constantemente nessa pauta, sendo que segundo ele é uma pauta que ele não gosta, e que ele assume não saber nada sobre o assunto. E porra, sabe, enfim... Então, dado o contexto aí, pra vocês entenderem um pouco mais o meu comentário, e eu vou fazer algumas correções de digitação que eu esqueci de reler meu comentário, e sempre que eu digitar, não é porque eu não sei como escreve a palavra, é porque eu digito sem ver o que eu digitei. Então, se acostumem com isso também, caso... Tanto que meus posts na comunidade ou estão errados ou estão editados, que é porque eu vi depois. Mas enfim. Digo isso porque eu sempre me acho paia quando você Era pra ser, eu sempre meio que acho paia. Nesse assunto. Quê? O problema tá comigo porque eu estudo o assunto e não consigo tanto brincar com as ideias sem concordar, ainda que faça não consigo brincar tanto com as ideias sem concordar, mesmo que ainda faça um pouco. Isso aí pro público do Petri vai estar mais acostumado a toda essa questão de brincar com as ideias sem concordar, o que eu acho que é essencial pra comédia. Só sei que não sei se você fala muito disso ou só chega isso pra mim. Mas eu sinto isso porque eu já fui um ouvinte muito frequente do Petri, eu assistia todos os podcasts liberados no YouTube, depois eu assinei e assistia todos os Sacos Cheios, alguns Cagando e Andando, todos os Tarja Preta, completo. Boa parte dos Desinformação também, não costumava ser completo, mas tipo, boa parte, às vezes até ao vivo. Então eu já fui um cara que acompanhou bastante o Petri, e hoje em dia eu não faço tanto, eu vejo um outro podcast, um corte ou outro, tudo mais. Então... Por isso que eu falei, eu não sei se é porque você fala demais desse assunto ou é porque só chega isso pra mim. E faz sentido que o algoritmo seja esse, pra mim. Porque como eu faço react aqui, eu vivo pesquisando essas coisas, então a minha home no YouTube é uma desgraça. Então faz sentido que apareça quando o Petri fala de política. Por isso que eu falei tudo isso. Quando a internet permitir. Petri falando de merdas que ele sente e pensa. Você acabou de ver um vídeo onde eu falo as merdas que eu sinto e penso.
Só que foi... Então, aí eu acho que eu me expressei mal. Eu sinto falta, isso é verdade mesmo, é uma opinião minha, que eu sinto falta de ver o Petri falando sobre merdas que ele pensa e sente sobre assuntos cotidianos e banais. Sobre coisas que você nunca parou pra pensar. Entendeu? Tipo, caralho, eu faço isso todo dia, ou vejo todo mundo fazendo isso, e eu nunca parei pra pensar o quanto idiota isso é. E, tipo, eu não tenho nenhum exemplo pra dar assim agora, mas você que assiste o PT há um tempo, você sabe que ele é muito bom quando ele faz esse tipo de coisa. Você fala, caralho, mano, você olha de fora, tipo, como se você fosse um alienígena olhando a espécie humana, e você fala, cara, que bagulho esquisito. E é muito legal você ver esse tipo de coisa, sabe? Ou então, quando ele fala de conflito externos de sentimentos e coisas assim, eu me identifico muito com o Petri porque eu sou bipolar também, provavelmente, não tenho diagnóstico exatamente fechado, mas a dúvida vai de bipolar pra borderline, então fudido eu já tô. Mas, e o Petri também, parece que também tem uma dúvida sobre esse diagnóstico, mas acha que é isso mesmo. E eu acho que deve ser mesmo, porque eu vejo muitas das coisas que ele fala e concordo, então eu gosto de ver ele falando sobre esse aspecto. Agora, quando ele vai falar de política, é outra coisa, mano. E aí, caso um fã do Petri esteja aí, né, comentando um monte de coisa, quando você vê um cara falando de comédia sem saber os termos de comédia, você não fica incomodado? Tipo, o cara não sabe nem o que é uma setup punchline, e o cara vem falar de comédia. Você não fica incomodado? Porra, eu fico incomodado. E o Petri é meio que isso, cara. E lógico, ele tem a licença pra ser isso porque ele é um comediante, então eu não vou chegar aqui e falar, não, ele não pode falar desses assuntos só porque são, sabe, essas coisas assim. Mas enfim, vamos deixar ele falar mais um pouco aí. Algo que atingiu um grupo que você acha legal, ou um cara que você acha legal, e aí... E não foi, cara, não foi porque você tava atacando um cara em um grupo do qual eu desgosto, mas eu realmente não gosto desse assunto quando tá sendo no seu podcast por essa questão. Eu já vou falar um pouco mais sobre toda essa questão de politização e piada, opinião, política envolvendo isso e tudo mais. Quando a internet permitir, né? que o bagulho... Isso que esses caras são muito hipócritas, porque quando a gente fala de brasileiro, de funkeiro, de esquerdista, até de conservador, quando a gente vê tudo que a gente vê, a gente fala merda. Tudo. Quando a gente vê eles e fala merda sobre eles, aí eles falam, sei lá, mano, cadê aquele Petri? Cadê aquele Petri que fala merda? Não, é igual que fala o que tá sentindo? Eu vi o vídeo daquele cara e foi o que eu senti. Eu faço isso com tudo, você... E bom, aí eu acho que tem uma pequena diferença, porque isso não é o que eu estou fazendo, por exemplo, e justamente porque, como um cara que gosta do Petri, eu também tenho um humor autodepreciativo muito forte. Então, cara, eu não tenho problema nenhum de ser zoado. Eu, talvez até, caso algum outro ouvinte se lembre, agora foi no Tarja, mano. Eu liguei pro Tarja, vocês lembram do ouvinte esquisito que não queria dizer o nome? E tinha uma doença, deficiência, que eu ainda não sei direito o que é. E aí os caras falaram, eu tava com a foto do Petri, ele falou, tira minha foto e bota do andador que você usa, que eu falei que usava um andador pra andar, né, um bagulho, aquele bagulho que velho usa pra andar às vezes, sem ser bengala. Eu sou esse cara. Então, tipo assim, e, mano, e por que eu falei isso? Porque, tipo, eu tenho essa doença e tudo mais. E cara, o tanto que os meus amigos me zoam dessa doença, por exemplo, porra. E não é porque eles são filha da puta, é porque eu via, quando eu falava disso, que pesava o clima. Eu falava, mano, pode zoar, velho. Não fica com esse clima pesado, não tenha dó de mim, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que não tem esse problema. Eu entendo completamente o Petri pressupor que eu tenho esse problema, porque isso é um problema que tá na maior parte das pessoas, não conseguir brincar consigo mesmo e se levar a sério demais. Mas não é o meu caso. Eu só tô querendo demonstrar... Por que eu tô falando de tudo isso? Pra vocês desarmarem e verem, tá, esse não é o tigre que a gente tá pensando. Esse é um dos nossos. Ele só tá discordando. Entendeu? Que é diferente, cara. É diferente um tigre tá ligado? Um cara que não entende a proposta do programa, que não entendeu e tá ali só pra atrapalhar, comentando alguma coisa. E uma pessoa que, lógico, que eu não sou um dos caras que assiste o Petri há mais tempo, porque esse cara faz podcast desde que eu era criança. Então, lógico que eu não sou um dos caras que mais acompanha ele, tipo, há mais tempo. Mas eu acompanhei durante muito tempo e eu partilho de muitas ideias dele e ele já me fez pensar muito e refletir muito sobre a vida. É um cara que eu tenho um carinho absurdo, cara. Eu tipo, porra, de verdade, é um dos caras que eu mais admiro. Então, não sou esse cara. Eu não sou esse cara que, tipo, o Petri falou mal. Eu nem vi ele falando até hoje de anarquistas de verdade. Mas vamos supor que agora o Petri fale de anarquistas de verdade e esculache. Cara, eu não vou deixar de gostar do Petri. De forma alguma.
Não vou. Só deixando tudo isso bem claro. Pra não confundirem. A internet hoje tá foda, velho. Você que não entendeu ainda que o seu grupo não está a salvo também. E tem outra coisa também que esses caras não entendem. Quando eu começo a reparar que tem muita gente de um tipo gostando de mim, inconscientemente eu tento limar isso. Isso pra mim é uma das coisas mais geniais que o Petri faz e é uma das coisas mais legais. No vídeo que eu acabei de reagir também, eu recomendo ele, é mais curtinho. Falando sobre rock ser conservador, eu falo como que é legal quando uma arte te incomoda e te faz pensar. E direto, mesmo sendo um cara que assiste há muito tempo, eu assisto uns trechos assim, tipo, que o Petri me deixa desconfortável. E eu não desgosto disso, eu gosto quando o Petri faz isso, porque é nesse momento que ele tá indo pra um ponto disruptivo e inovador. Eu acho que o Petri só é o que é porque ele gera isso, sabe? Se ele fosse só mais um cara que fala o que todo mundo quer ouvir, ele ia ser só mais um cara. Qualquer, entendeu? Então, de novo, não é o meu caso isso que ele tá falando. Eu entendo claramente ele tá falando isso. E eu sei que o que ele tá falando aqui também não é pra mim. É mais para todos os ANCAPs que estavam o atacando pelo que ele fez com o 38. Mas só estou dizendo isso porque eu ainda vou pontuar. Quando acabar aqui esse trecho, quando ele for pro próximo comentário, eu vou pontuar algumas coisas, eu até anotei aqui. Eu quero pontuar essas coisas só pra tirar todas essas... Pra vocês não entenderem errado o que eu quero dizer. Eu já disse isso anteriormente, tô repetindo, não sei porquê. De novo a internet aqui, uma desgraça. Tento sabotar isso, porque eu não quero as pessoas chegando aqui achando que eu sou um representante. Sabe por quê? Porque acontece, vocês vão ver mais na frente nos comentários. Acho que aconteceu o seguinte, esses caras, ANCAPs, que, principalmente os que seguem o 38, eles acham que eles são superiores aos outros. Eles acham que eles encontraram a resposta, eles estão fora da Matrix, porque eles compram então Bitcoin. Então eles são Red Pill também? Não, é diferente. Eles não falam de mulher, mas eles acham que eles entenderam a... É que todo grupo é assim, os comunistas acham que entenderam a verdade, os conservadores acham que entenderam a verdade. E essa outra coisa que eu tava pensando também, cara, a sua opinião política é um mero acaso. E aí ele vai entrar num ponto muito complicado, que eu vou ter que discordar veementemente. Mas antes, só quero dizer uma coisa sobre esse ponto de se sentir superior. O humor que o Petri faz é um humor mais ácido, então muitas vezes ele vai falar tipo mal de brasileiro, vai falar mal de algumas coisas, e a gente tem que ter a consciência que isso é piada. E que não necessariamente essas pessoas são realmente piores e tudo mais. E você pode ouvir isso sem se achar superior. Eu acho que também muito da Saco Cheio vem de humor autodepreciativo também. Então eu acho esquisito o cara gostar desse tipo de humor e se achar superior. É um tanto quanto incoerente. Enfim, e aí... Por que eu tô falando disso também? Porque é aí que tá o problema. Eu acho que nesse ponto o Petri tava se sentindo superior a pessoas politizadas. E por que eu acho que não é um rant? Não é um beat do Petri, não é uma piada, não é só mais uma das piadas do Petri. E aí eu peço que vocês vão lá e assistam um vídeo do 38. Ele não tava falando em tom de piada, porque ele tava falando de pessoas politizadas. E ele estava colocando no mesmo balaio todo mundo que se interessa por política. Todo mundo. É a mesma coisa. E até a Bia, né, foi falar, e aí eu acho que era mais piada do que o tom que o Petri tava levando, que são doidinhos do centro, o cara que tá andando lá e vem te falar alguma coisa que você não quer saber. E eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que no mundo que nós estamos, com a ideologia dominante que nós temos do nosso tempo, é normal de que as pessoas não queiram saber de política, e é normal também, depois do que aconteceu nos últimos tempos, com a política sendo levada da forma que ela foi levada, na real, da forma que ela sempre foi levada no Brasil, que é encarado como uma questão de partido político, ou como questão de político, ou então se equipara. Qual que é o ditado mais famoso de política, cara? O ditado mais famoso de política é que não se discuta política, e ainda coloca política, religião e futebol a gente não se discute. A gente não se discute é foda, né? A gente não discute. Ou não se discute. E o que isso tá querendo dizer, cara? Tá colocando na mesma esfera religião e futebol e política. Religião e futebol eu acho que tem mais a ver. Por quê? Porque religião depende da fé, que é algo que não pode ser provado. Então, o que você acredita, independente do que seja o acreditar ou não acreditar, você não pode provar e ninguém pode refutar. E o futebol também
vem uma questão muito mais de você escolheu um time não porque ele é o melhor, não porque ele tem o brasão mais bonito, não porque ele tem os jogadores mais legais. Você escolheu esse time porque ele é o seu time. E independente do que acontecer com esse time, não importa o quão merda esse time estiver, ele é o seu time. Se esse time estiver no auge, ele continua sendo seu time igual se ele estiver numa pior situação. Política não é assim. A gente não tem que escolher, só que é tratado dessa forma. Igual política e religião, você não, tecnicamente, não pode abandonar a sua religião e nem abandonar o seu time, que é visto como coisas ruins. Você abandonar o seu lado também é visto como coisas ruins. Como uma coisa ruim. E também é uma questão de... É visto como algo que não é tão racional e é muito mais emocional. Ou seja, o cara ser de direita tem o mesmo valor do cara ser gremista. Entendeu? Então, tipo, porra, não é isso, velho. Não é. Não é uma discussão entre Vasco e Flamengo. Que você nunca vai convencer um flamenguista a virar vascaíno ou um vascaíno a virar flamenguista porque não tem argumento pra virar qualquer um dos dois. É uma questão muito... Vem de tradição, vem de outras questões. Política não é assim. Não tem nada a ver com isso. A política, ela é quando a sociedade discute melhores formas, quando nós discutimos melhores formas para lidar com questões que impactam a todos nós. Então isso é que é política. Eu sei que se você é um fã do Petri, você deve estar achando isso extremamente chato, esse ponto agora. Mas isso é crucial e importante. Porque política entra até mesmo no que o Petri tá fazendo. Porque direto ele vai falar sobre humor. E aí eu politicamente concordo com o que o Petri fala sobre humor. Política, porque é uma opinião política. Não tem como não ser uma opinião política. Porque se você não trata de opiniões políticas, você vai ser censurado às vezes. Você sabe, todas essas questões vão entrar de um controle de um governo, a questão da opinião. Então, todas essas questões que são tão faladas, às vezes, no saco cheio, são questões políticas. E não tem como fugir. Ah, mas é porque eu não gosto de política. Cara, mas você está em um mundo político, porque o ser humano é um ser social e nós estamos vivendo em uma sociedade. E é intrínseco a isso que nós tenhamos discussões políticas, principalmente quando nós estamos em um mundo regido por um Estado e pelo capital. É impossível que nós fujamos dessas discussões. Não tem como. E a gente pode cruzar os braços e se negar a discutir, ou a gente pode entrar na discussão e tentar encontrar qual que é o melhor caminho. E aí, se alguém vem e prova que você está errado, você pode mudar. Eu mudei. Eu comecei na política como um conservador, depois eu fui para um liberal, depois eu fui para ANCAP. Eu já fui ANCAP. E de ANCAP eu fui para anarquista. Então, cara, não é a mesma coisa. Então o cara pode usar de argumentar, tá vendo? Isso é a mesma coisa desde o começo, você só mudou o nome que você tá se dizendo. Não é. Porque não é uma questão de torcida ou porque eu acho mais legal. Não é, cara, não é. Até porque é muito mais fácil em todas as questões, é muito mais fácil na vida social. Até na consciência, assim, você dormir sendo um conservador é muito mais fácil, porque você vai acreditar que já tá tudo certo. E no máximo é porque tem alguns cara idiota, cultura woke. Você vai falar que você é conservador é muito mais de boa. Você vai ter um canal de conservadorismo, você vai dar muito mais certo que um canal de anarquismo. Ser anarquista, cara, só me fode, basicamente. Mas eu faço isso aqui porque eu acredito no que eu tô fazendo. E se você vier aqui e falar, não, ó, tá errado por causa disso aqui, eu vou mudar, na hora eu vou mudar. Lógico que também tem a questão do ego de não gostar de estar errado, porque isso é normal, mas eu prefiro a dor de assumir que eu tava errado do que ficar mentindo pra mim mesmo e continuar estando errado daqui pra frente. Eu espero que vocês, do meu público, né, que agora eu falo pra quem me assiste, também tenham essa consciência. Mas enfim, vamos lá pra algumas questões finais do que ele vai falar e eu já volto com os meus comentários. Que envolve um pouco do que eu falei, mas aprofunda algumas outras questões. Quando a internet permitir. A sua opinião política é um acaso. Pra mim, a sua infância fez o seu cérebro ser de um jeito X, e quando você cresceu, você leu várias ideologias e uma específica conversou mais com a sua psique. E aí você gosta muito dessa ideologia porque ela combina muito com você. Só que o que o seu cérebro faz pra te enganar, pra você não entender que isso é uma bobagem? Ele finge pra você que você encontrou a verdade. Eu acho que o que o Petri está dizendo faz sentido para pessoas pouco politizadas. Então, o cara que o cara é politizado porque ele viu alguns vídeos no YouTube, sabe? Esse tipo de cara. Esse cara, pode ser que ele realmente vá por esse ponto. O cara não se aprofundou em nada muito teórico. Você pode ver isso, por exemplo, do Red Pills, que sempre tem uma história com trauma envolvendo essas questões.
uma questão, por exemplo, e você vai vendo outras coisas também, você vai vendo tudo mais, e aí realmente tem. Mas isso não é uma questão para quem realmente lê várias ideologias e não é que você escolhe uma, você concorda mais com uma. E aí você vai, a partir disso, acho que também é essencial o debate também, você debater. E o principal também, debater com pessoas que te façam pensar, porque aí, assim como a arte quando entra no ponto que incomoda, a filosofia e a política também entram nessa questão. Por exemplo, eu não me sinto nem um pouco desafiado em reagir a um vídeo de um liberal, de um conservador, de um left liberal. Não vou sentir nada. Agora, se eu for conversar, por exemplo, com anarquistas que discordam de alguma opinião que eu tenha, por exemplo, um inscrito... não sei como é que pronuncia. Eu sei que termina com leftcom, mas eu não sei como pronuncia o primeiro. As letras, não sei se é Gotter, alguma coisa assim. Mas enfim, esse inscrito, eu falei sobre anarquismo de mercado e que eu achava que ele também é uma possibilidade válida. E ele foi rebater a minha opinião e foi falar o porquê que o mercado é uma coisa que não deve ser feita. E me fez pensar, me colocou pra pensar, me questionou. Eu me senti desafiado naquele momento. Eu senti minhas convicções desafiadas. É aí que eu gosto de discutir. Porque é aí que tem alguma produtividade. Entendeu? Então eu também vejo esse ponto de discussão também ser algo muito importante. Mas claro, feita com respeito. Não os mongoloides que vão chegar e ficar gritando e berrando qualquer coisa. Isso aí, lógico que não. Eu tô falando de discussões realmente onde os dois assumam que estão buscando o melhor para todos. Os dois querem isso. E a gente tá discutindo qual que é a melhor forma de chegar nesse ponto. E você não é um merda por discordar de mim. Acho que também é essencial. Essencial nessas discussões. Eu tenho que despausar um pouco antes então, de começar. Esses caras, ao invés de admitir... Cara, provavelmente minha personalidade me levou a ser comunista, ou a ser ANCAP, ou a ser conservador. Eu não sei se isso aqui é a verdade, mas... eu acho que tem mais a ver comigo isso aqui. Não, ele... Porque se ele admitisse isso, ele ia perceber que aquela ideologia não é nada, que na verdade tá tudo dentro dele e ele pode ser o que ele quiser. Mas isso tem um fundo de verdade, como eu tinha afirmado, com essas pessoas despolitizadas. Eu acho nobre que o cara reconheça que ele tem pouco conhecimento sobre o assunto. Como eu, por exemplo, reconheço que economicamente... tanto que era a discussão que eu estava me referindo, economicamente eu não tenho tanto conhecimento sobre anarquismo, e nessas questões anarquistas, tanto conhecimento sobre o que vão dizer e tudo mais, qual sistema colocar no lugar. Eu sou mais da questão social, filosófica, de direito e tudo mais, eu já li mais coisas sobre isso do que sobre a questão econômica. E eu sempre admiti isso aqui. Eu sempre falei, cara, economicamente eu não sei. Exatamente assim, eu não tenho muito o que falar. Eu tenho uma tendência... no começo, quando eu tinha acabado de sair do ANCAP, eu falei, eu tenho uma tendência a anarquismo de mercado, mas eu não sei, eu não gosto muito do anarcocomunismo. Aí depois eu falei, eu não sei, pra mim eu tenho uns dois aqui, mas eu não sei. Agora, depois de ter lido o que ele me falou, ter visto algumas outras coisas, que eu já dei uma pesquisada e tudo mais, ainda tô no não sei, mas eu tô mais pro anarcocomunismo agora. Então, essa é uma questão, por exemplo, que eu acho que a gente tem que assumir o que a gente sabe e o que a gente não sabe também, isso é muito importante. E aí, por isso que eu falo, o Petri, ele tem ideias interessantes, são um dos pontos que eu vou falar aqui também. Ele tem opiniões interessantes, e por mais que ele fique se dizendo de burro e tudo mais, ele não é burro não, cara, ele tem muita opinião boa. Essa é uma delas. Mas enfim. Acho que tá terminando o que ele tem pra falar aqui. Não é que eu só gostei dessa ideologia. Essa ideologia é a verdade. É verdadeira, né? E aí todos esses caras têm, tipo, os comunistas, eles usam um termo que é o senso comum. Então, quando você dá uma opinião que eles acham errada, eles falam assim, o Petri é muito senso comum. Não é isso. Não é que é uma questão de estar errada. A questão é que nós vivemos em um mundo que tem uma elite e tem uma ideologia que essa elite financia e incentiva. Tentei falar do jeito mais simples possível. Para ser o mais simplão. Tem uns caras que estão aqui em cima, e tem uns caras que estão aqui. Esses caras que estão aqui, eles têm mais poder. Eles vão influenciar os caras que estão aqui a pensar. Então a forma que esses caras aqui pensam beneficia esses caras aqui de cima. Não porque eles são burros, mas porque esses caras aqui têm o poder de influenciar neles. Deu pra sacar? Usando os mínimos de termo político possível. Mais simplão. Então, e o senso comum são ideias mais à direita.
A questão é essa. Então, o senso comum é ideias mais à direita. Por quê? Porque é uma manutenção do capitalismo. Nós não temos ideias no senso comum de ruptura com o capital. Por quê? Porque não faz sentido o senso comum ter uma ideia dessa. Então, é isso aí. Não é questão de estar errado. Até porque o senso comum, algumas vezes, está certo. E algumas vezes está errado. Entendeu? Isso é o quê? Eu descobri a verdade, eu estou acima do comum e eu enxerguei as coisas. Esses caras têm um termo também que é o Renato Trasoitão bugando a mente do NPC. Nossa. É o Tá senso comum dos comunistas. O comunista, nesse caso, e eu acho que isso pode entrar para toda a esquerda radical, então os anarquistas entram também, é muito mais uma análise de existe o senso comum, que é a ideologia dominante, e você está reproduzindo esse conceito. Você não é pior por isso, você não é filha da puta por isso, esse é o normal. As coisas são feitas para funcionarem desta forma. O natural e normal é que você reproduz o senso comum. Agora olha como é que os ANCAP estão falando. Bugou a mente do NPC. Cara, você chamar um cara de NPC é uma ofensa. É um tipo de xingamento moderno, né? Mas é uma ofensa. Você falar que o cara é meio que desmiolado. Então, você tá vendo tanto que não tem equivalência? Não tem ferradura nesse caso? O que o Petri faz muito é a teoria da ferradura, cara. Nossa, isso é uma coisa que o Petri faz pra caralho. Que basicamente tudo que eu falei envolve isso. Mas, cara, não tem ferradura aqui. Se você for analisar de verdade, não tem ferradura. Superficialmente pode parecer. Tem algumas semelhanças, porque você vai ter um discurso mais extremista. Mas o discurso da direita é só extremista. O discurso da esquerda vira radical. E qual que é a diferença? O radical, e é uma explicação que eu acredito que o Petri já tenha visto muitos comunistas falarem na frente dele, é porque vai na raiz do problema. E o discurso vai ser extremista, mas radical. Enquanto a direita ela só é extremista para manter. E aí ela vai ter várias coisas que você pode manter ou para voltar atrás, que é o caso do reacionário. Mas enfim. Comunistas é o NPC dos ANCAPs. Então eles acham que eles estão acima de todo mundo, que eles descobriram a grande verdade econômica do mundo, porque eles compram Bitcoin. E todo mundo que não tá nessa, ou que não entendeu, ou que não gosta disso, é um NPC que está abaixo de todos. Aí que eu tô falando. Eu sinto isso com os ANCAPs, eu senti isso com os ANCAPs quando eu era do movimento. E justamente o que faz me discordar do Petri eu saí do movimento ANCAP porque eu vi essas incoerências dentro do movimento. Então não é uma questão, é porque eu era ANCAP porque tinha mais a ver com a minha personalidade, eu mudei de personalidade. Lógico que eu também mudei de personalidade no processo. Mas é uma questão de concordar ou discordar de tudo isso. E eu vejo que os ANCAPs têm essa questão de nós descobrirmos a verdade que o mundo quer esconder. Enquanto eu vejo que na esquerda também tem alguns que têm esse posicionamento, assim como em qualquer lugar você vai ter. Até na Saco Cheio pode ter gente que trate essas ideias sobre comédia do Petri da mesma maneira. Mas eu vejo que é muito mais comum uma postura de meu Deus, eu acabei de ver a verdade. E a gente não pode negar que a gente acha que a gente tá certo. Eu quero mostrar para as pessoas a verdade. Porque essas pessoas são iguais a mim, elas só não sabem isso aqui que eu vi. Então deixa eu mostrar para elas. Não é um ponto de eu sou superior, não. Eu falo aqui, cara, por que eu não tenho medo de debater? Por que eu chego aqui para reagir? Eu não tenho medo do que o cara vai falar. Às vezes eu assisto o começo do vídeo e não assisto o final. Eu não tenho medo do que o cara vai falar. Não é porque eu me acho foda, porque eu acho que eu tô certo. É porque eu sei que o anarquismo tá certo. Que não tem erro, tá ligado? E aí, você tá muito convencido. Cara, eu só acredito que um ser humano não tem direito de mandar em outro ser humano. Que um ser humano não tem direito de oprimir outro ser humano. Você discorda disso? Se discordar, fechou. Mas eu não discordo. Eu tenho certeza que eu não vou concordar com isso. Isso aí eu tenho certeza. E justamente por isso que eu venho aqui e tudo mais. Então não é porque eu acho que eu sou foda e eu descobri, não. Eu, se não estivesse munido dessa teoria, falaria as mesmas coisas que o senso comum e até pior muitas vezes. Porque eu já tive opiniões horrendas. Eu tava vendo uns comentários que eu fiz, eu descobri que tem como você acessar os seus comentários. Eu voltei nos comentários de 2020. Que vontade de me surrar, tá ligado? Porque era, tá ligado? Entendeu? É porque eu não sabia das coisas que eu sei agora. Então eu não julgo o cara que não é anarquista como alguém inferior. Eu só sei que ele não sabe do que eu sei. E por isso que eu faço esse canal, porque eu quero que ele saiba. Entendeu? E aí se ele souber e continuar achando legal opressão e achar que é da hora você ter uma classe que oprime outra classe, eu não posso fazer nada. Aí já é mais do que está ao meu alcance. Né? Eu já tenho um alcance limitado, literalmente, das redes, aonde meu vídeo vai chegar. Se meu vídeo chegou no cara e não convenceu ele,
Aí eu não tenho o que fazer, sabe? Quando esses caras me veem criticando algo do Brasil, ou ver eu reagindo ao funk do Igão, Ele se identifica. aí eles pensam, esse cara também tá fora do sistema, porque ele critica as coisas que eu não gosto. Sim, fato. E aí ele vai no Desinformação e vê a gente falando de brasileiro, de umbralino, e aí ele pensa, ele não vê que é um programa que a gente tá fazendo um beat ali, que é engraçado falar mal de brasileiro. Ele vê como, achei a minha turma. Esses caras eles também saíram do sistema, eles entenderam tudo, eles se comunicam comigo. Aí quando eu vejo que tem muita gente desse tipo me seguindo, e inconscientemente eu crio alguma coisa. Mas não é você também no ponto em que você chega e fala, mas eu saí do sistema, no sentido, eu não disse explicitamente, mas tem esses louquinhos, os doidinhos da praça, que todos estão querendo discutir política e no fim é a mesma coisa, e eu tô fora. Não é a mesma coisa? Tá fazendo o mesmo discurso, no fim das contas. Uma coisa pra afastá-los de mim, porque eu não quero ninguém que se identifica com um grupo. Eu quero que você escute esse programa porque você gosta do programa e ponto. Eu não quero ser ídolo de ninguém. Eu não quero ser referência pra ninguém. Eu não tenho as respostas. Eu não vou te ajudar em nada. Você pode ver... Bom, mas aí é outra coisa. Você, no fim das contas, é ídolo de muita gente, cara. E muita gente se inspira em você. Eu me inspiro em muitas coisas que você já fez. Eu já tive podcast solo também, que era uma gigantesca bosta, mas era... Você disse que copiou muito o Bill Burr, eu copiei muito você, cara. Então, tipo, pô, você é pra mim o que o Bill Burr é pra você, basicamente, sabe? E... Enfim. Só que... Porque a Saco Cheio acaba virando muitas vezes essa ideia. Não só a Saco Cheio também, que tem vários outros lugares que reproduzem essa ideia de que tem esses caras que estão falando de política e tem a gente. Que a gente sabe que isso aí é tudo bobagem. Essa ideia também é um reconhecimento de grupo. E por que eu tô falando que tem tanta gente que idolatra o Petri? Eu não sei se rola de eu abrir isso aqui. Deixa eu testar aqui rapidão. Só pra ver se dá pra abrir sem ter problema. As minhas notificações aqui, que eu não tenho certeza. Não vai ter nenhum problema. Só porque às vezes é uma exposição desnecessária. Mas bom, tá aqui, ó. Quando eu comentei. Porque, né, quando eu comentei aqui, ó. Parece um monte de cara fã do Petri, comentando os emojinhos. Os emojis até que eu não acho problema, mas eu quero que você é tigre, fica de boa, tigre, eu curto 38 e não fico enchendo o saco dos outros, sabe? Aí você vai indo. Uns caras curtiram também, mas tem muitas pessoas. Por que eu falei, eu sou só um ouvinte que não tem as bolas do Petri na garganta? Porque muitos são isso. Então se o Petri falou, tá falado, e não tem o que você possa fazer. Se você discorda do que ele falou, saia daqui. Eu acho que isso é até mesmo contra o que você prega, não é não? Você também, porque isso é o que... Eu acho que eu estou muito mais nesse ponto do que esses caras. Porque eu gosto do Saco Cheio mesmo discordando da sua opinião nesse ponto, por exemplo. Eu continuo gostando do programa, continuo gostando do Saco Cheio, continuo gostando da desinformação. Gostava do Tarja Preta. Mas eu discordo desse ponto. Pra mim você tá errado nesse ponto. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o que você tá falando. Porque eu não assisto você porque eu quero fazer parte de um grupo, sabe? Eu não quero fazer parte de um grupo por assistir você também. Eu acho que também tem uma questão de negação a querer fazer parte de grupos, que é uma coisa natural do ser humano. Então tudo bem você querer fazer parte de um grupo. E acaba virando, como eu estou dizendo, um paradoxo, porque acaba virando um novo grupo. É o grupo que nega grupos, que tem ideias sobre negar ter ideias. Sabe? Não tem como você pegar e ter essas opiniões, sabe? Não tem como você fazer um grupo anti-grupos, ter uma ideologia anti-ideologias. Não tem como, cara. Literalmente não tem como. Eu sinto que por muitas vezes é isso. Programa aqui e se inspirar. Você pode ver a dedicação que eu faço aqui a esse programa, às 8 horas, às 6 horas, todas as horas que eu estou no ar, você pode se inspirar por isso, mas eu nunca vou te dar a resposta sobre o que é a verdade, sobre o que você deve fazer, porque eu não sei. Toda a minha vida foi um chute. Eu cheguei aqui chutando. E bom, eu levo dessa forma o Saco Cheio, mas eu sei que tem muita gente que não leva. Por isso que eu faço esse vídeo aqui. Sabe? Minha preocupação não é com o Petri, é com o público, sabe? Público que vê tudo isso. De novo, ainda vou tratar das questões de humor, tá aqui anotado. Esse vídeo é longo, eu espero que vocês aí que são fãs do Petri não vão poder reclamar, porque os vídeos aqui do cara tá com 50 minutos, o react dele do Thiago Carvalho tá com umas 2 horas. Vocês não vão poder reclamar não, cara. Aqui. Tentando fazer, então eu não sei qual que é a ideologia mais correta, se é ser ANCAP, se é ser conservador, se é ser comunista, se é ser... Eu não faço a menor ideia. O que eu sei é, o que eu fiz pra minha vida dar certo, eu posso te falar. Fora disso, eu não sei o que falar. Então quando começa a chegar uns caras achando que eu represento alguma coisa,
Tem um movimento meu interno inconsciente que tenta limar com isso. E eu acho que foi isso que aconteceu agora. Porque você vai ver nos comentários, tem muita gente que me acompanha que ficou revoltada com esse vídeo brincando com o 38. E aí eles usam termos que a gente usa aqui. Você vai ver isso, você vai ver. Uma coisa que eu reparei também é que você tá sempre nos dois... Ai, como que eu vou explicar o que eu tô pensando? Polos. Isso, por exemplo, assim, você fala mal do umbralino, você vai atrair o extremo oposto disso, que é o cara que ele é muito ligado a esse negócio, tipo, fora estado e tal. Tipo... Não, é o cara o cara que realmente se sente acima do Brasil. Quando a gente fala brincando, se você botar uma arma na minha cabeça e falar, cara, você acha isso mesmo do Brasil? Eu falar que eu não sei. Sei lá, eu acho engraçado de falar isso no microfone porque é meio exagerado mesmo. Mas pra eles é verdade isso. Eles realmente saem na rua e se sentem muito melhor que todo mundo. A gente se sente às vezes também. Sim. Mas eles levam pra vida isso. E essa é a persona deles que eles apresentam pra todo mundo. Ideologia baseada nisso. E aí quando provavelmente eles veem desinformação, eles dizem, pô, encontrei a nossa turma que fala mal do Brasil, que fala mal de funk. E aí quando eu só sigo o meu fluxo... Então, mas tudo isso que ele tá falando vai pra essas pautas mais específicas, como ele vai contradizer o cara que tá lá só porque ele se sente superior, ele vai gastar esse cara também. Ele vai falar alguma coisa contra capitalismo só de sacanagem, chega comunista, ele vai gastar esses caras também. Aí ele falou mal de comunista, chegou o Zancap, ele vai gastar esses caras também. Mas ele nunca vai gastar o cara que não tem opiniões políticas, que tipo, é o cara que acha que todos estão errados, que você não tem que ter ideia nenhuma, não pode ter opinião, não é bom que tenha opinião firmada sobre nada. Por que ele não vai atacar? Porque ele é esse cara. Então é isso que eu tô fazendo aqui no meu papel. E lógico que vai ser muito pior do que se ele fosse fazer, porque o cara sabe fazer muito melhor. Eu tentei fazer uma gracinha ali no começo e devo ter falhado, honestamente. Mas enfim, vamos lá aqui pros pontos que eu anotei. Alguns pontos que eu acho interessante, que eu já refleti sobre toda essa questão, comédia e opiniões e tudo mais. Primeiro ponto, eu vou repetir algo que o Petri fala. Porque eu concordo, eu acho que é a base do que eu tô falando aqui. Então, pra vocês verem que eu não tô partindo de um pressuposto diferente. Que é o quê? Comédia é diferente de falar sério. Comédia é diferente de opinião. Isso é o primeiro ponto. Isso é o porquê eu sou a favor de piadas pesadas, de humor ácido, de piadas com todas as minorias. Por isso que eu sou a favor. E a esquerda provavelmente vai discordar de mim nesse ponto. Meu público provavelmente vai discordar de mim nesse ponto. Mas eu, nesse ponto, concordo mais com o Petri. Foda-se, cara. Que isso não vai de acordo com o que os outros da minha ideologia concordam. Eu realmente tenho essa separação muito bem feita. Opinião e comédia. As piadas que eu faço, porra, são horríveis. São tipo assim, é coisa de... Se fosse minha opinião, eu seria um ser humano de merda. Mas eu só faço porque eu não concordo. E justamente por isso que eu faço como opinião. O Petri fala mais sobre isso e tudo mais. Não vou nem me delongar muito nesse assunto. Só pontuando isso aqui. E por que eu estou dizendo isso? Não é necessariamente. Mas também, não necessariamente não é. Porque o Petri, ele às vezes cai nesse exagero de falar que a comédia, a piada, ela não é opinião. Mas não é exatamente isso. A comédia e a piada não necessariamente são opiniões, mas elas podem ser também. E claro que eu vou citar o velho que o Petri já até pegou ranço, que é o exemplo clássico, que é o George Carlin. Mas é uma forte demonstração do que é isso, porque é uma demonstração muito boa. Mas eu dou outras demonstrações, como o próprio fato de que, pelo menos pra mim, o Petri realmente tem uma opinião de que é ruim você ter ideologias políticas. Que não é legal que você tenha ideologias políticas, que você vai se cegar por ter ideologias políticas. E essa opinião do Petri é demonstrada em várias piadas que o Petri faz. Então, por isso que a sua opinião você pode expressá-la através de piadas. Você pode expressá-la tanto afirmativamente e não afirmativamente, como uma forma de ironia. Então você fala algo absurdo de errado, porque você sabe que é errado e você discorda veementemente. Então você, no fim das contas, você está afirmando a sua opinião através da ironia. Isso também é muito feito, é justamente por isso que eu falei, eu faço piadas preconceituosas, mas não porque eu sou preconceituoso, é porque eu tô sendo irônico. Eu tô justamente demonstrando quanto que eu não concordo com aquilo e transformando algo que é opinião de alguns cuzões em uma piada. E eu sei que alguns caras da esquerda podem me julgar, vão querer falar algumas coisas. Eu provavelmente já vi a maior parte desses argumentos. Mas tudo bem, se você quiser ir me corrigir e falar por que fazer piada ofensiva é errado. Se eu ver que você tá certo, como eu já disse várias vezes, eu mudo de opinião. Mas enfim.
que eu anotei, né? Justamente eu acho que é pela repetição também que você percebe isso. Então, quando é muito repetido, e você vê o cara falando de diferentes tons a mesma coisa, provavelmente não é só uma piada. Provavelmente também é uma opinião. Claro que depende, né? Claro que depende. Se o cara, tipo, o cara falou no palco uma coisa, é outra coisa. Agora, no podcast, que se varia de sério e piada, e o Saco Cheio faz isso, o Desinformação faz isso, né? Então, muitas vezes eles também falam sério nesses programas, e eu honestamente adoro os dois, as piadas, tanto as reflexões, eu acho que as conversas sem rumo são muito legais, dos dois pontos, e nos dois pontos, nas duas vertentes, nas conversas casuais, ou no Petri falando sozinho, mas falando um pouco mais sério, ou nas piadas, que é só tipo setup, punchline, range, beat, tudo isso, essa coisa de não gostar de ideologias políticas tá ali no meio. Então eu não consigo achar que é só uma piada. Eu acho que não é só uma piada. Posso estar errado, mas eu acho que não é só uma piada, cara. Deixa eu ver que se eu... eu tô aqui porque eu vi isso aqui no fim de semana, eu fiquei com a... Eu não ia conseguir descansar no fim de semana se eu não notasse isso aqui e tirasse da minha cabeça. Outra coisa, não precisa haver rivalidade entre politizados e humor. Você pode ser politizado e gostar de humor ácido, por exemplo, e que é basicamente o meu caso. E eu, tipo, normalmente não gosto de me dar de exemplo e falar sigam o que eu estou fazendo, mas eu acho que o que eu estou fazendo aqui nesse caso é benéfico. Na minha opinião, a melhor posição, porque eu vejo que dos politizados, e eu vou falar do meu lado, tem alguns exageros quanto ao humor, e do meu outro lado, porque eu também eu faço parte dos dois grupos, eu faço parte dos... não sou mais assinante da Saco Cheio, porque expirou minha assinatura, mas eu tenho plano de voltar a ser assinante. Só questões financeiras que eu ainda não voltei. E, enfim. Mas eu faço parte das pessoas que admiram a comédia do Petri e a forma que ele trata todos esses assuntos. E faço parte de anarquistas que são pessoas politizadas. Então, meu lado anarquista, talvez seja o meu lado fã de comédia vendo os anarquistas fazendo alguns exageros. E o meu lado anarquista vendo os caras fã de comédia cometendo alguns exageros também. Então eu acho que esse é o melhor, você separar os dois, porque não necessita, você não precisa ter uma rivalidade entre esses dois. E outra coisa que eu já disse anteriormente também no React, é que o Petri tem boas opiniões. Como no caso do Gaio Fato, cara, no React que ele fez do Gaio Fato. Que era aquele negócio de o cara vai ser inflado pelo público, e tipo, ele vai falando coisas, vai se convencendo cada vez mais que o público vai concordando, e aí vai falando, e vai se enchendo, e se inflamando e tudo mais. Todas essas questões serviram até mesmo de argumento pra mim fazer um vídeo criticando o Gaio Fato. Eu fiz um vídeo criticando o Gaio Fato, falando sobre essas questões, e me inspirei em algumas... Lógico que alguns pontos que eu falei mais, questões de anarquismo e comunismo, não tem nada a ver com o Petri. Mas nesse ponto, eu critiquei o Gaio Fato, por isso também. Então, um dos pontos foi isso, cara. O Petri me inspirou na minha crítica ao Gaio Fato. Eu não sei se ela tá pública, eu publiquei vários vídeos antigos que eu tinha, que tem várias views, porque isso ajuda, eu pensei que ia ajudar no engajamento do canal e ajudou mesmo. Então eu vou deixar eles públicos mesmo. Se tiver privado esse vídeo, você quiser assistir essa crítica que eu fiz ao Gaio Fato, comenta aí que eu coloco ele público, que eu vou esquecer se eu falar que eu vou colocar e não tiver. Eu com certeza esquecer. Então o Petri tem boas opiniões, ele sempre ataca a idolatria, ele ataca até mesmo a idolatria a si mesmo, mas isso não faz com que algumas pessoas ainda não deixem de ter o Petri como um ídolo. E assim, sobre algumas das definições, o Petri é um ídolo pra mim, sobre outras não. Nessa questão de endeusar os ídolos, ele não é. Porque eu tô aqui mesmo fazendo um vídeo há 40 minutos falando coisas que eu discordo dele. Mas ele ainda é um cara que eu me inspiro bastante, acho. Um cara muito legal, muito foda. Eu realmente... entendo tudo que ele quer dizer e sei que ele não é alguém mal intencionado, como eu também vejo os exageros da esquerda radical falando com ele, principalmente os comunistas quando falam dele. Eu acho que exageram demais com o Petri, porque eu sei que ele é um cara gente boa, muito, tipo, um cara foda. O Petri é um cara foda, isso aí eu posso afirmar mesmo, porque você vê que ele passa o lado honesto no podcast, e depois que você vê horas e horas do lado honesto do cara, você sabe que ele é um cara bom, Você sabe que ele é um cara bom. E por último, eu anotei aqui um exemplo que vai para outro lado. Quantas vezes você não poderia olhar e falar que espiritualidade exagerada, né, ser muito espiritualizado, é algo tigral? Porque você vai querer
chegar e impor isso às pessoas, né? Normalmente você vai querer chegar e impor isso às pessoas e tudo mais. Só que nós temos um exemplo dentro da Saco Cheio de alguém que é altamente espiritualizado e mesmo assim consegue fazer brincadeiras com isso e não se leva tão a sério demais. Que é o Thiago Carvalho. Lógico que o Thiago Carvalho acha que aquela é a verdade. E eu não tô criticando ele por isso, porque justamente não tem problema em você achar que descobriu uma verdade. Então o Thiago pesquisa sobre esses temas e acha que todas as questões que ele fala de espiritualidade, questões psicológicas também, do ego, tudo isso que ele fala bastante, que é algo que também, outro cara também que é muito foda, que eu adoro as discussões que ele fala sobre isso também. Tava conversando com um amigo meu esses dias que assiste aqui o canal, você vai saber se for que é você, e a gente tava conversando sobre essas questões do ego e identidade. Cara, é um ponto muito foda. Só que é opinião pra caralho isso aí. Tem muita opinião aí no meio. E tem muito viés aí no meio, sempre vai ter esse viés. E o que acontece? Mesmo ele tendo esse viés, ele consegue fazer uma piada contra, às vezes, a religiosidade dele, por exemplo. E eu acredito que seja isso. E ele acredita que é a verdade e ele vai querer espalhar essa palavra, digamos assim, essa palavra, né, que vai parecer um discurso cristão que é problemático, mas só para entender, ele vai querer espalhar a palavra do que ele acredita, mesmo sendo de uma forma não tigral. Eu acredito que aqui é a mesma coisa. Por exemplo, comigo, eu quero que as pessoas conheçam o anarquismo por tudo aquilo que eu falei. Eu acho que é a verdade. Eu acho que é que a única forma de libertar a sociedade de verdade é com o anarquismo. Que não exista mais guerras, não exista mais pobreza, não exista mais todos esses grandes problemas que nós enfrentamos hoje em dia. E eu acho que isso só será alcançado através do anarquismo. E só que, ao mesmo tempo, eu não sou esse cara que, tipo, não pode brincar, não pode falar nada, tudo mais. Não, é que você pode fazer piada. E eu vou querer te convencer a todo custo, eu vou querer ficar falando só disso, vou virar um religioso, sabe, um dogmático. Não pode discordar de mim, senão você tá errado, você é inferior a mim. Não. Eu acho que a gente pode ser como o Thiago é. Porra, eu acho que isso aqui é verdade. É o que, no caso do Thiago, que é a espiritualidade, vai ser mais o que. Isso é o que me faz bem. No nosso caso, vai ser isso o que eu acho que fará bem à sociedade. Ou que já fez bem a algumas sociedades. Ou pelo menos vamos eliminar isso que faz mal à nossa sociedade. Também tem esse ponto anarquista de querer pelo menos eliminar as injustiças que nós conhecemos. Então eu acho que seja por esse ponto. Vai mais por esse lado. Eu tô pensando aqui se eu deixei de falar algum ponto. Tô realmente tentando aqui lembrar. Porque eu acho que foi que eu falei de tudo já. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu abordei todos os pontos. Espero que o público do Petri não me xingue tanto de tigre. Brincadeira, pode xingar, eu não me ligo, eu não ligo nem um pouco. E sei lá, cara, eu tenho eu escrevi aquele comentário pensando que o Petri não fosse ler. Eu acho que eu me estressei mal, como eu disse, eu tava mal no dia, com as questões aqui do canal mesmo, então envolvia política também, eu tava com a cabeça cheia. Escrevi mal o comentário, me expressei mal. Eu fiz pensando que não fosse chegar no Petri. Eu acredito que esse vídeo não vai chegar no Petri, mas eu fiz como se fosse. Sabe, eu realmente... Eu acho que se ele ouvisse eu falasse tudo isso, não é que ele fosse vir pro nosso lado, que é o que a própria Bia tava mesmo falando, né? Porque todo mundo quer te convencer. Ela fala isso um pouco adiante no vídeo. Todo mundo quer te convencer. Eu não quero que o Petri vire anarquista. Eu só queria que ele entendesse que tá tudo bem você ser politizado, e ser anarquista, e ser comunista, e ser... sabe? Sei lá, cara, às vezes o cara pode até ser um conservador, um ANCAP, mas ser gente boa, e não ser essa questão exagerada. Você não precisa ser tudo isso. Esse é o meu ponto. Esse vídeo não é um vídeo advogando pró-anarquismo. Esse vídeo é um vídeo advogando pró ser politizado. E também é um aviso aos anarquistas. Lembrei que eu queria falar. A carta do Proudhon pro Marx. Recomendo que vocês leiam que o Proudhon, o pai do anarquismo, escreveu uma carta para o Marx. A gente tem essa carta. Eu tenho um livro aqui que tem o registro dessa carta. Você provavelmente acha lá na internet com facilidade. E ele diz pro Marx: nós não podemos nos tornar como Martinho Lutero se tornou. Porque o Martinho Lutero foi lá e criticou um monte de coisa da igreja, do dogmatismo da igreja, um monte de coisa, para no final virar a mesma coisa. Então nós não podemos criticar o dogmatismo da igreja, criticar o dogmatismo do Estado, da ideologia dominante, autoritarismo do Estado, e no fim das contas nos tornarmos a mesma coisa. A gente não pode também. Esse vídeo também é um alerta aos anarquistas. E às pessoas da esquerda radical também. Assim como o Proudhon estava alertando Marx, também faz o mesmo alerta para os marxistas, né? Tá aí, vale de igual.
Enfim, eu espero que vocês também não reclamem do tamanho, porque como eu disse, o Petri é o cara que faz coisa longa. E eu gosto de coisa longa, porque eu gosto do Petri. Caralho, eu dei uma cusparada aqui. Na real, eu acho que eu... Enfim, tem aquele negócio, não sabe o que eu vim primeiro. Mas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês entendam e não tenham saído dele só porque ele tá longo. Claro que também o Petri é mais legal porque ele vai ficar zoando. Eu não. Mas enfim, é isso aí. E não, eu não te perdoei, Petri, por ter me chamado de ANCAP, porque isso não é coisa que não se faz. Isso é coisa que não se faz com ninguém.